Bom, Sandrina, aqui primeiro queria te dar as boas-vindas na nossa live aqui na conta da Trek. A gente está fazendo uma série de lives sobre diferentes pontos de vista sobre bom atendimento nesse tempo de crise da pandemia. E queria te agradecer aí já de antemão pelo esse tempinho aí para falar com a gente, tá? Antes de tudo, eu já Bom, vou dar a palavra para você falar sobre você e se apresentar aí para quem ainda não te conhece. legal. Bom, eu também agradeço o convite aí da Traxail, né? A Cristina convidou eu para participar dessa live. Eu já participei de outras lives com vocês também. É um prazer fazer parte desse momento com vocês, agradeço. Espero que a gente possa contribuir aí para esse tema, né, tão importante desse cenário que estamos vivendo, da pandemia, da crise mundial. E trazer um pouquinho para vocês dessas percepções, alguns aprendizados que tivemos aí nas últimas semanas, né? Querendo ou não, já estamos num cenário aí de um mês e pouco vivenciando esse momento atípico no mundo, no Brasil, nas nossas empresas, com os nossos clientes. E vamos comentar um pouquinho sobre isso com vocês que vão participar aí da live com a gente. Bom, eu sou a Sandrina, como a Cris referenciou agora, Sandrina Gruba, trabalho lá na Conta Azul. Há 6 anos, amo o que eu faço, amo o nosso propósito, o propósito da empresa, ajudar essas pequenas empresas do Brasil como um todo, né? Impulsionar o sucesso, mostrar o valor diante de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil como um todo, né? Diante da mortalidade, já que, independente da pandemia, já se apresenta aí um quadro de mais de 40% das empresas morrem antes mesmo de completar 5 anos. Então, a Conta Azul tem todo esse propósito especial de ajudar essas empresas a impulsionar o sucesso dessas empresas, né? Para que seja uma alavanca de crescimento para a economia do Brasil também. Então, eu atuo ali como head de operações para o nosso dono de negócio, o nosso empreendedor brasileiro, e olho esse cenário da jornada do cliente como um todo, né? A estratégia como um todo, desde o cenário de aquisição, cenário de retenção, de sucesso do cliente, engajamento, até um cenário de expansão também. Espero que eu possa contribuir aí com vocês um pouquinho nesse momento que a gente vai participar em conjunto dessa live. Tenho certeza que vai. Primeiro, antes de fazer a primeira pergunta, eu já quero agradecer a galera da sua equipe, da minha equipe também está presente aí, mas a sua equipe que é incrível, a gente tem um contato muito próximo e eu vi que tem algumas pessoas aí com a gente na live, então eu queria agradecer todo mundo que está aqui e todas as pessoas que não são dessa equipe, mas também estão na live, eu queria agradecer aí a presença, tá, gente? É fundamental, né, Cris? Um trabalho é feito em equipe, né? Exatamente, exatamente. E aí, gente, quem tiver pergunta pode ir mandando que a gente vai tentando responder durante a live aí, tá? E aí, Sandrina, a primeira coisa que eu já vou soltar aí para você nos falar seu ponto de vista é o que você acha, como que você acha que essa crise ela pode afetar a qualidade dos atendimentos que estão sendo prestados hoje, né? E aí, tomando até seu ponto de vista de onde você trabalha mesmo, da Conta Azul. Bom, sem dúvida, né, Cris? Se não tiver um preparo prévio, ela pode afetar e sim, e muito, né? E daí a gente está falando de um cenário que não tinha nenhum plano evidenciado. Acredito que nenhuma empresa no mundo, e muito menos no Brasil, planejou isso para o ano de 2020, desse cenário da pandemia, né? Dessa crise mundial acontecer. Para E, nenhum cenário, obviamente, para nenhum ano, né? Na verdade, a gente pensa assim, quando que a gente achou que ia passar por isso, né? acredito que isso não estava na análise aí SWOT de nenhum planejamento estratégico, né, de nenhuma empresa, mas nos pegou desprevenidos. E o que fazer com isso, né, diante desse cenário aí que a gente está vivenciando? Como que a gente impacta o menor cenário possível na qualidade desse relacionamento que a gente tem com o nosso cliente, né, os clientes das nossas empresas, que a gente acredita que é fundamental, é um pilar fundamental que a gente tem esse relacionamento. É isso que faz acoplar todo o cenário de fidelização entre cliente e fornecedor. Então, assim, como que a gente pode afetar o menos possível essa qualidade desse relacionamento, desse atendimento? E quando eu falo atendimento, que é até o tema aqui da live, né?
Eu falo não somente um atendimento em si trivial dos nossos atendimentos ao cliente, mas todo o relacionamento que a sua empresa presta com o seu cliente. Então, indo um pouquinho além, né? Então, eu vejo que o primeiro ponto, assim, a primeira alavanca, o primeiro cenário é o fator emocional. Porque como todos foram pegos de maneira muito desprecavida, né? Ninguém tinha planejado isso, o fator emocional eu vejo que é a base para equilibrar essa qualidade do atendimento. Então, esse atendente, essa pessoa que está mantendo o relacionamento de cliente e fornecedor entre a empresa e o cliente, ele deve estar confiante, ele deve estar seguro, né? Diante de todas as preocupações e adversidades que vêm surgindo a cada dia com essa questão da pandemia. Se ele não tiver essa margem, se ele não tiver esse fator emocional muito bem equilibrado, obviamente a gente vai ter um impacto na qualidade desse atendimento. E a outra premissa desse fator emocional é ele saber que está sendo subsidiado pela empresa, né? Pela própria empresa. O que eu falo nessa questão de subsidiado? Que a empresa se preocupa com esse relacionamento, com esse atendimento com o cliente, com essa experiência uau que ela queira entregar. Então, é uma via de mão dupla, né? É ele saber, estar confiante que a empresa quer o melhor para o seu cliente, prestar esse melhor atendimento para o seu cliente. Então, ele está seguro disso. Que eu vejo muito como base, né? E tem muitas empresas que não têm esse nível de preocupação. E sim, a TrackSale eu vejo que tem muito, né? Até um dos propósitos grandes da TrackSale, a Conta Azul tem muito isso também. A gente considera como premissa, prioridade esse relacionamento, essa experiência uau que a gente quer entregar a todo momento para o nosso cliente. E então ele tem que estar muito seguro disso e ele tem que sim ter um equilíbrio emocional muito forte, né? Diante de tudo que acontece de adversidade desse cenário que ninguém planejou. Eu vejo esse como o primeiro grande ponto, sabe, Cris? E o segundo grande ponto que eu vejo para essa qualidade não ser afetada, além do fator emocional que a gente comentou, a empresa estar preparada tecnologicamente para isso também, para suportar esse cenário. Por quê? Não adianta também o atendente, a pessoa que está prestando relacionamento com o seu cliente, ter esse equilíbrio emocional, saber que está sendo subsidiada e tá linkada ali com a empresa, porém tem todo outro cenário tecnológico que não está preparado para isso. Né? Verdade. E é o cenário do que a gente vai comentar, talvez, aí na sequência, sobre os cenários de home office, que a maioria das empresas entraram. Então, assim, para a questão de prevenção da saúde, né? Que daí é todo um cenário também fundamental para esse momento de crise, de pandemia mundial que estamos vivendo. Então, não teria como segundo ponto, segunda alavanca, para essa qualidade do atendimento, a gente não se preocupar com a empresa estar preparada tecnologicamente. Para que seja prestado esse home office, você como atendente, como relacionamento, né, a porta de entrada de relacionamento da sua empresa com o seu cliente, conseguir continuar prestando, diante de toda a parte ferramental, um bom relacionamento com o seu cliente. Porque não adianta também mandar a pessoa para casa trabalhar home office e não ter todos os artifícios necessários, né? Está sendo subsidiada tecnologicamente para que ela consiga prestar esse bom atendimento. Então, e também, indo um pouquinho além da tecnologia, o que está embutido nisso são os canais de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a sua empresa só prestava atendimento diante de um canal de telefone ou diante de um canal de chat. A gente tem que ver também quais são as necessidades agora que o seu cliente está passando com todo esse cenário atípico, né? A vida de todo mundo mudou. A vida tanto pessoal quanto profissional. Qual é a necessidade que o seu cliente tem? Você já chegou a ir atrás, a questionar, a tentar entender o dia a dia do seu cliente? Então, muitas vezes, o canal de comunicação que você prestava, que você atendia o seu cliente, ele vai ter que mudar. Ou você vai ter que acrescentar outros canais de comunicação, né? Para que você possa prestar da melhor maneira possível essa qualidade desse atendimento que você quer tanto entregar. Então, eu vejo assim, resumindo um pouquinho de como é que a gente faz para essa pandemia, essa crise não afetar a qualidade do atendimento, para mim são esses dois grandes pilares. Esse fator emocional é o atendente, né? Estar preparado
para isso, mesmo sabendo de todas as adversidades que vêm acontecendo diariamente, que é o fator emocional, e também a segunda grande alavanca é toda essa parte tecnológica que sim a empresa tem que oferecer para que você consiga prestar o melhor atendimento possível. Sim, muito interessante sua fala, em vários Cris, deixa eu sentidos, só assim. interromper um pouquinho, desculpa. Diga. Tá tendo um chasso, vocês que estão aí na live com a gente, vocês estão ouvindo algum chasso? Você está ouvindo, Cris? Não? Eu tô ouvindo tranquilo, não sei quem tá em Tá casa aí. tranquilo? Bom, talvez é aqui comigo, então deixa eu Tá dando um diminuir. eco? Não é eco, é chiado. Ah, o chiado. Ó, tem gente que Ó, falou que alguém sim, tá falou. ouvindo um Ih, tá, chiado. 50-50. Alguém falou sim, alguém falou não. Bom, a princípio eu tô ouvindo chiado, mas eu consigo ouvir a Cris normal. Se estiver atrapalhando vocês que estão ouvindo a live, vocês dão um Avisa toque aí pra pra gente, gente. tá bom? Por favor. Mas, bom, Sandrina, muito interessante isso que você trouxe, porque a gente falou em outras lives também sobre o cuidar do colaborador, né? Não é só pensar. A gente tem uma fala que eu acho muito interessante, que é não pensar só no CNPJ, é pensar no CPF também, né? São Sim, pessoas ali por trás e cuidar dessa sanidade mental, que o isolamento está sendo difícil para todo mundo, o fato de você ter que ficar em casa, ou não ter que, né, não pode nem ir até o escritório, o máximo até o supermercado, dependendo de alguns casos, né, os casos que a gente está de home office, como é o caso da Conta Azul. Então é muito interessante você trazer isso do cuidado com o colaborador, acho também importantíssimo, pois são as pessoas também que estão ali de frente com o cliente, então são as pessoas que têm que estar alinhadas com todas as expectativas da empresa e as deles também, né, que como você disse, é uma coisa muito sem precedente, assim, ninguém se preparou para isso, não tem como a gente nem saber como a gente reagiria, a gente nunca pensou que ia passar por isso, né? E um outro ponto importante e interessante que você falou também foi que sobre, né, os principais motivos, medidas aí que você entende que podem diminuir esse impacto na qualidade do atendimento, trazendo então assim para a gente que pode sim afetar a qualidade, mas se tiver essas medidas a gente consegue fazer esse contraponto aí, mantendo a qualidade do atendimento satisfatória e até surpreendente, né, de certa forma, se a gente tiver todos esses pontos, né? E aí, ainda nessa linha de atendimento, e pensando no geral, o que você acha que pode ser feito? Desculpa. O que você acha que pode ser feito para diminuir o tempo de atendimento? Porque nesse momento, alguns cenários estão tendo um aumento na quantidade de contatos, né? Então, acaba que com o aumento da quantidade de contatos, dependendo do planejamento, etc., acaba ficando um tempo de espera maior. O que você acha que pode ser feito para diminuir esse tempo de espera? legal, legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que tanto o cenário de diminuir o tempo de espera, quanto o impacto negativo, né? Desse atendimento diante dessa pandemia. Tem algumas pessoas aqui questionando na live se ela vai ficar salva, Cris. Você pode responder para eles? Vai ficar salva, né, 24 horas no Stories aí da Trek. Vocês podem ver depois se quiserem. Legal. Bom, trazendo um pouquinho desse cenário, né? Tanto diminuir o tempo de espera, quanto esse impacto negativo que o atendimento pode causar, né? E não que a gente queira, devido a esse cenário adverso que a gente está passando como um todo. Eu vejo assim que tem algumas principais medidas para que a gente possa adotar essa questão de diminuir tanto esse tempo de atendimento quanto o impacto negativo. Uhum. Primeiro de tudo, gente, primeiro de tudo, não adianta nada o atendente querer, a pessoa que está prestando um relacionamento com o seu cliente, a pessoa que representa a sua empresa, querer isso, mas a empresa não adotar esse mindset. Eu acho que parte do princípio da empresa querer isso, né? Então, porque tem empresas e empresas nesse cenário aí atípico que a gente está passando. Tem empresas que não adotaram nenhuma estratégia diferenciada para o atendimento ser o melhor possível diante de todo esse cenário adverso que a gente está passando. Então, assim, o primeiro passo é a empresa querer isso, eu vejo, sabe, Cris? Uhum. Então, é um mindset mesmo. E o segundo momento, eu vejo também que um fator que influencia muito são os segmentos.
a gente tem segmentos e segmentos. Alguns segmentos, diante dessa pandemia, eles não foram tão afetados quanto outros. Então, assim, Sim. não teve gargalos em filas, em esperas de atendimento diante dos canais de comunicação que a empresa presta, né? Obviamente, se a gente for um pouquinho mais no detalhe de segmentos, segmentos que tangem a saúde, segmentos hospitalares, laboratoriais, segmentos de e-commerce, eles estão sendo muito mais impactados que outros segmentos. Com Então, certeza. obviamente, a questão de filas, a questão de espera, né? A questão de experiência, sem dúvida, ela tem hoje um fator decisório nesse relacionamento que a empresa está prestando com o seu cliente. Então, o que eu vejo que poderia ser adotado, né? Algumas estratégias diferenciadas. É fundamental que, diante de todo esse cenário de pandemia mundial, você analisar quais são os segmentos que você presta esse serviço diante da sua empresa, ver qual é o impacto que você está tendo, e daí são análises racionais que devem ser feitos, né? Nesse momento é fundamental que a gente tenha essa visibilidade também. O mindset da empresa, que eu já falei, e daí entrar com todo um cenário que a empresa tem que adotar estratégias diferenciadas. Não dá mais para a gente fazer o que fazia antes, né? Uma estratégia adotada. E não que a gente vai tirar o que a gente fazia antes, não. Mas ela deve ser complementada. Em algumas vezes, até mesmo mudar o que era feito, né? Se ajustar então, mesmo, né? Se ajustar, exatamente. Então, assim, fazer o que a gente fazia antes, esperar antes da pandemia e esperar o mesmo resultado, acho que é meio insano. Principalmente por esses setores, esses segmentos mais afetados, né? Então, se a gente quer, se a nossa prioridade, né, premissa, a gente continuar prestando um excelente atendimento, uma excelente experiência, um excelente relacionamento para o nosso cliente, mindset da empresa tem que estar voltado a isso. Fundamental. Segundo ponto, você vai ter que rever estratégias com a sua empresa. Não tem como continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes da pandemia. E continuar mitigando e acompanhando isso muito com números, né? A gente fala muito do qualitativo, mas tem o quant envolvendo tudo isso. Para que a gente consiga ser certeiro, consiga ser assertivo, em todo um replanejamento de estratégia, você tem que estar subsidiado também por números, por evidências, por cenários que façam sentido. Eu vou mais por essa linha para adotar uma mudança de estratégia, né, no relacionamento, ou por essa. Então, é mais nesse sentido, assim. Então, traça um plano, traça uma nova estratégia para o seu relacionamento com o seu cliente, para o seu atendimento, né? Quais são os pontos maiores de dor que o seu cliente está tendo hoje? Será que os canais de comunicação que você está prestando, que você tinha antes da pandemia, devam ser os mesmos agora? A pergunta que tu fizeste, né, Cris? Para eu não ter filas no nosso atendimento para esses setores, esses segmentos que estão sendo mais afetados, né? Para eu não ter filas, o que eu faço? Você está adotando premissas no sentido de ser mais proativo com o seu cliente antes mesmo dele solicitar algo para a sua empresa? Você está promovendo lives, como o cenário agora da TrackSale, né? Para tentar ajudar o seu cliente. Você está promovendo webinars, que são cenários mais em massa, para que você possa atingir dores que parte da sua base de clientes está passando. Você está subsidiando o seu cliente com cenários de autoatendimento para perguntas mais frequentes, que não é um ou outro cliente que está passando, mas é a grande massa de clientes que está passando. Então, tudo isso são exemplos, né? Podem ter vários cenários, mas você deve construir um plano. Dado que você tem um diagnóstico, dado que você tem informações relevantes dos segmentos que estão sendo mais afetados, dos seus clientes que estão sendo mais afetados, o que fazer com isso? Como que eu posso definir uma nova rota? Como que eu posso definir uma nova estratégia? Para que eu não tenha tanto esse impacto, e talvez não só na questão da pergunta que você trouxe aqui, né? Impacto em filas, impacto em tempo de espera de atendimento, mas impacto mesmo na experiência que a gente quer entregar para o nosso cliente. Porque é fundamental a gente ter o sucesso do nosso cliente para que a nossa empresa tenha sucesso, né? É uma via de mão dupla. Então, analisar muito esses dados, analisar os cenários, as situações
e ver qual é o plano que você pode construir, qual é o plano que você pode mudar, o que você pode incrementar na sua estratégia para que você consiga prestar esse melhor relacionamento possível diante dessa pandemia, diminuindo tempos de espera em filas e diminuindo esse impacto negativo que nenhuma empresa que tem esse mindset quer passar prestando um relacionamento com o seu cliente. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi a via de mão dupla, né? E aí, eu queria saber até o seu pensamento em relação a isso. Assim, a via de mão dupla, ela traz uma fidelização também do cliente, ao meu ver, né? E eu queria saber, assim, para você, do seu ponto de vista, com tudo que você viveu até hoje, qual que se você acha que realmente o bom atendimento, eu acredito que sim, mas eu queria ouvir de você um pouquinho. Se o bom atendimento, ele interfere diretamente nessa fidelização do cliente e qual que é a importância, principalmente nesse momento de Covid, né, de fidelizar o cliente, assim. Bom, eu sempre acreditei muito nesse cenário de fidelização, tá, Cris? Eu vejo que sem isso, e eu vou um pouquinho além, né? Tem muito vínculo também do propósito da empresa e dos valores. O que a empresa quer? Qual é o principal objetivo da empresa com o seu cliente, né? Então, tem cenários de crenças vinculadas a isso, valores vinculados a isso e propósito também. O que a gente quer entregar para o nosso cliente, né? Então, essa via de mão dupla, o sucesso do meu cliente é o nosso sucesso, né? O sucesso da empresa. Então, eu vejo que é fundamental mesmo a gente querer ao máximo fidelizar o nosso cliente. A gente querer ao máximo entender as necessidades, as suas dores, ter um bom relacionamento com o seu cliente, né? Quando eu falo nosso aqui, todas as empresas que estão aí participando da live, que fique bem claro, mas manter esse bom relacionamento com o cliente, porque é diante disso que a gente vai conseguir dar os próximos passos diante de todo o propósito que a empresa tem. Uma empresa que não mira o seu cliente, que não coloca o seu cliente como centro de tudo, que não coloca o seu cliente como... A gente está numa reunião entre lideranças da empresa, definindo cenários, por exemplo, né? Tem uma cadeirinha ali que é a cadeira do cliente. É ele que tem que estar ali, é ele que tem que estar a postos, ele que a gente tem que ouvir. Então, a coleta de informações é fundamental, entender dores do cliente é fundamental, entender, de fato, qual a verdadeira experiência que o seu cliente está passando. E eu não digo que tudo é um mar de rosas, né? Muito pelo contrário, todo mundo aprende todos os dias, mas ter essa conexão com o cliente, né? Customer centric, que a gente fala tanto, né? Nas estratégias das empresas, é fundamental. Para quê? Para que a gente tenha essa fidelização, para que a gente troque isso com o cliente, seja essa via de mão dupla e consiga entregar todo o propósito que a sua empresa tem. O que eu acredito é que, no meu ponto de vista, isso é fundamental, assim. E assim, o propósito da Conta Azul é que cada dono de negócio consiga atingir o sucesso, né? Então, tudo que você está falando é essencial, assim. Exatamente. E a gente falou um pouquinho sobre ferramentas, né? Em algumas das suas falas anteriores, até sobre mudança. Até vou te perguntar um pouquinho mais para frente sobre como que você vê mais para frente, né? Depois dessa pandemia aí, tecnologia versus trabalho, né? Versus humano mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também como que você vê sobre essas ferramentas. Quais, nesse momento, o que você entende que são as melhores ferramentas para ferramentas, canais de comunicação, etc., para atingir o seu cliente da melhor forma, assim? Legal. Bom, eu acho que não tem assim a melhor ferramenta ou a pior ferramenta. Eu já vou começar falando do meu ponto de vista nesse sentido. Na verdade, tem a ferramenta que mais se adeque à necessidade da sua empresa, a necessidade do que a sua empresa está prestando o serviço para o seu cliente, né? A necessidade desse serviço prestado versus o cenário de pandemia que estamos vivenciando. Então, o que eu vejo, né? Com a premissa aqui do nosso tema, que é manter esse bom relacionamento com o nosso cliente, né? Esse atendimento com o nosso cliente.
Obviamente, para que a gente tenha isso, não basta somente a gente querer, né? O atendente querer, né? A gente chama lá na Conta Azul carinhosamente como encantadores de clientes, né? Não basta isso, tem que ter um ferramental preparado, né? Ele tem que estar sendo subsidiado para que ele consiga prestar esse bom atendimento. Então, Uhum. ferramentas, a gente tem uma gama, sim, de ferramentas, mas com esse cenário de pandemia, e nem sei se faz sentido entrar aqui no tema de ferramentas, mas a gente tem todo um cenário omnichannel, né? Onde a gente presta atendimento desde canal de telefone, canal de chat, canal de e-mail. A gente tem cenários de robôs também, tá? Chatbots com perguntas mais triviais, perguntas e respostas mais padrões. A gente presta também todo um cenário diante da nossa central de ajuda, onde, independente de você ser cliente ou não, lá no atendimento você tem todo um pool de respostas, perguntas e respostas mais frequentes. Isso é bom porque, desculpa até te cortar, mas isso é só fazer um paralelo aqui, que tem muito a ver com o que você falou antes do tempo de atendimento e tal, porque tudo isso otimiza bastante o atendimento para essas dúvidas que são mais, que podem ser automatizadas, né? As dúvidas mais corriqueiras, né? Uma das grandes variáveis nos dias que a gente vive hoje é o time das coisas acontecerem, né? O tempo. Tudo é para hoje, tudo é para ontem, tudo é para agora. Então, assim, o cliente ele não quer esperar. E a gente se coloca no lugar do cliente. Nós a gente também não quer esperar. Quando a gente é esse cliente, né, de outros serviços que a gente adota, a gente também não quer esperar. Então, o que fazer com isso? Obviamente, o time hoje é um fator fundamental para que a gente consiga entregar essa experiência uau que a gente tanto quer para os nossos clientes. Então, assim, cenários mais corriqueiros, dúvidas mais básicas, mais frequentes, temos muito na nossa central de ajuda, né? A gente já vem fazendo um trabalho e é algo que não fica obsoleto, é algo que não fica defasado. A gente tem constantemente pessoas para atualizar essas necessidades, essas dúvidas mais frequentes do nosso cliente. A gente prioriza muito a questão de tempo também no atendimento. Obviamente, nunca esquecendo do fator experiência. Não adianta nada você ter um tempo entregue, num tempo X estipulado, e não resolver, mas né? você não entregar a experiência necessária para o seu cliente. Então, a base de tudo que a gente faz dentro da Conta Azul, e focando agora nesse cenário de relacionamento e atendimento, é a experiência que a gente preza. Não adianta adotar nenhuma outra estratégia de eficiência, de escalabilidade, de tempos otimizados, se você não tem como premissa a questão da experiência. Qual a experiência que você está entregando para o seu cliente? Aí, obviamente, a gente não consegue fazer aquele cenário que a gente comentou antes de ser uma via de mão dupla, né, Cris? Então, sim, temos todos esses fatores, temos toda essa gama aí de ferramentas que a gente já trabalhava num cenário antes da pandemia, porém, com um cenário aí que entrou de maneira aí avassaladora para todo mundo, né, da pandemia, a gente teve um grande desafio, sim, de colocar no ar 100% home office a nossa operação. Não somente a empresa, né, como um todo, mas especificamente a operação. E quando eu digo isso, qual é a diferença para quem está aí na live com a gente? A gente sabe dos cenários de ter uma rede da empresa conectada e funcionando muito bem, para os cenários de telefone, que era tudo lá. Estrutura preparada para isso. Então, tanto que se for ver de uma empresa normal, sempre quem entra em home office são as outras equipes para no último entrar a operação, devido a todas essas particularidades que a gente apresenta. Então, é fundamental também que a gente tenha esse cenário de ferramentas preparadas para que a gente possa ser subsidiado para trabalhar home office e consiga entregar essa experiência que o cliente tinha antes do cenário de pandemia, né? Eu não sei se a gente vai falar um pouquinho depois, se você vai querer entender um pouquinho do home office. Como na verdade, vou te perguntar agora sobre home office, porque assim, tem muitas empresas que estão trabalhando em home office, eu sei que a Conta Azul é uma delas, a gente comentou durante aí a nossa conversa, antes até. E aí eu queria saber o que você vê que são os maiores desafios assim, desse trabalho de home office. Você falou agora um pouquinho da operação, mas no geral, como que você vê esse home office? Quais são as dores, os anseios, as coisas boas também, se já tiver observado? Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho aí.
Vamos comentar assim, Cris, é um aprendizado novo aí que a gente teve na operação. Sim, várias empresas do mundo e do Brasil tiveram que adotar essa prática realizando seus trabalhos remotamente, né? Uhum. Então, isso foi bem interessante porque não foi um preparo, vamos nos preparar e daqui a X tempos a gente, 100% da empresa tomba, né? E começa a trabalhar home office. Não, foi aquela coisa assim. E do dia Verdade. para a noite, basicamente, a gente tem que entrar. E, obviamente, como a gente gosta sempre do que a gente comentou anteriormente, experiência UAU para o nosso cliente, experiência UAU no relacionamento que a gente tem com o nosso cliente, a gente montou um plano para isso também. A Conta Azul ela já adotava a prática de home office pontualmente para alguns jobs, né? Algumas frentes para alguns times, mas especificamente para as operações, não. Não, tá, Cris? Como a gente está falando agora aqui na nossa live de relacionamento, para operações não. Fora tirando cenário de lideranças, né? Mas para quem está ali na comissão de frente com o seu cliente, quem está ali no tete a tete, prestando um relacionamento por telefone, por chat, enfim, não era a prática adotar o home office, não era o trivial, digamos assim. E quando tudo veio loucamente, de maneira avassaladora, aí pegar a gente nesse cenário da pandemia, não foi diferente para a Conta Azul, sim. O que a gente pegou, parou e pensou, não, vamos fazer um plano para que tudo saia dentro das conformidades e dentro das necessidades, para que a gente não peque na experiência que a gente entrega para o nosso cliente. E sim, montamos um plano em conjunto com toda a empresa, tanto a parte de infra quanto a parte de todo o time executivo envolvido também. Lembra que lá no começo da live a gente falou do mindset da empresa? Se a empresa não tiver esse mindset, não adianta. Então, porque daí uns remam para um lado e outros remam para o outro lado. Não, então é o mindset. O mindset da empresa era esse, ok. Vamos montar um plano. Ok. A expectativa era tombar em tempo recorde a operação, no menor espaço de tempo possível, sem a gente ter nenhum tipo de grandes sequelas diante disso, né? Ou seja, que o nosso relacionamento não fosse impactado negativamente para o nosso cliente. Se fosse flat, o cliente não ia perceber se a gente estava fazendo o trabalho normal, lá do dia a dia fisicamente, ou home office. E sim, e daí indo um pouquinho além, ali com a frente, que eu olho desde o cenário da venda, né, de time de Customer Success, time de Inside Sales, Customer Success, Customer Service, que é o atendimento, a gente tombou 100%. E foi em tempo recorde mesmo. Em menos de uma semana, a gente tinha 100% da operação trabalhando remotamente. A gente não tombou de 0 a X pessoas num único dia, a gente foi tombando gradativamente, mitigando os cenários de impactos que vinham sendo trazidos, né? De objeções, por mais que a gente já tinha colocado isso no plano. Mas acontece pontualmente, há um caso de uma pessoa que a qualidade não ficou tão boa com a sua internet em casa, um caso que tem todo um alicerce de VPN para estar funcionando, então para você conseguir prestar esse relacionamento por telefone, por chat, você tem que ter uma conexão boa com a VPN, né? No caso da Conta Azul, e também a premissa da internet. Então, esses são os pontos um pouco mais delicados que em um ou outro cenário acabou pegando, mas mais pontual, não generalizado, e a gente foi mitigando e resolvendo muito rápido. E em menos de uma semana a gente conseguiu ter 100% da empresa tombada trabalhando home office, e especificamente no time de operações, que é o que eu trouxe aqui, que era um pouquinho mais complexo, digamos assim, né? E geralmente então, é o time maior, né? E geralmente é o time maior, né? Falando no caso lá da Conta Azul, basicamente era mais de um terço da empresa, assim, digamos, né? Quase 2/3. Então, foi um desafio, mas foi bem interessante. E o que eu vejo de tudo isso, assim, Cris, é que a gente nunca mais vai ser como era antes. Então, por mais que foi algo bem forçado, foi algo que não tinha sido planejado, foi muito bom acontecer isso. Não bom a pandemia, que fique claro. Mas foi muito bom quando vem cenários adversos, né? Quando vem cenários assim que a gente tem que
tomar decisões muito rápidas, ser muito assertivo. Descobrir o que a gente pode fazer e que vai dar certo, exatamente, né? Descobrir o que pode ser feito para dar certo. Então foi muito bom, porque é algo que muitas, e não só Conta Azul, aí falando de várias empresas do mundo, né? Operações que muitas vezes não acreditavam que 100% do home office funcionava, hoje funciona. Uhum. Mas aí eu vejo que não é só assim, entrando um pouquinho na sua pergunta ali, eu vejo que não é só ter tudo funcionando, o ferramental home office, né? Tem um outro cenário que é fundamental no trabalho home office. Daí visão SAM, visão Conta Azul, assim, estendendo um pouquinho para a liderança que trabalha comigo também. É a questão de rituais. Porque não é só você estar em casa, não estou mais trabalhando lá fisicamente na empresa e agora estou trabalhando em casa. Legal. Nada mudou. Gente, a gente tem que permanecer com os rituais. É fundamental. A gente já não tem mais esse tete-a-tete diário, né? Das pessoas, assim, fisicamente. Mas foi prioridade para a gente também manter os rituais que a gente fazia com a nossa operação. Então, por exemplo, assim, a gente tem hoje rituais de dailies, né? Alinhamentos, reuniões, treinamentos, alinhamentos necessários, kickoffs em toda a virada do mês, né? Que a gente faz para apresentar resultados do mês anterior, metas do mês seguinte, rituais como batidas de meta, né? Batidas de metas individuais das pessoas, batidas de metas da equipe como um todo. Então, a gente acredita muito que é fundamental, por mais que você esteja trabalhando no home office, manter os rituais que você mantinha antes e, quiçá, até criar novos rituais. A gente adaptar, né? Adaptar, exato. A gente considerou como fundamental manter essa conexão e essa sinergia entre os times, entre líder e liderado, as lideranças com seus times também. Eu vejo que se a gente não tivesse isso hoje, a gente não teria tanto sucesso quanto a gente está tendo no trabalho home office, sabe, Cris? E, obviamente, isso reflete para o nosso cliente, né? É uma via de mão dupla. Não tem como a gente não manter rituais que a gente já vinha fazendo e que tinham sucesso e traçar novos rituais para que essa nova onda que a gente vivencia de home office funcione muito bem e isso reflita lá para o nosso cliente, reflita na experiência que a gente está entregando para o nosso cliente. Legal. Eu acho que isso que você está falando até responde um pouco da pergunta da Mônica, que é como vocês estão fazendo para manter a cultura, uma das perguntas, né? Como vocês estão fazendo para manter a cultura da empresa em home office? Então, eu acho que isso que você falou, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas tem muito a ver com o que ela perguntou, né? Muito mesmo. E aí a gente recebeu mais 2 perguntas, vou aproveitar para fazê-las agora, antes de eu fazer a minha próxima. Uma é da Mônica também, ela perguntou se vocês pretendem continuar em home office após a pandemia. Eu particularmente ainda acho que é um pouco cedo para a gente pensar nesse cenário, porque por mais que o home office tenha suas vantagens, um ambiente escritório também tem as suas vantagens, tem essa proximidade física mesmo, e aí até depende também não sei se você vai concordar comigo, mas depende também do perfil do colaborador, né? A gente tem pessoas que são mais comunicativas, mais comunicadores, né? Desculpa. No perfil, assim, que precisam ter esse contato também. Então, eu não sei, eu ainda acho que é um pouco cedo para pensar em mudar para o home office, talvez uma mescla, mas eu queria também saber o que você acha, acho que Mônica também. Bom, esse é um bom ponto. Realmente a gente já vem discutindo sobre isso, né, lá na Conta Azul. A gente não vê como a empresa inteira, depois da pandemia, continuar em home office. Eu acho que essa não é a expectativa, até porque em todos os cenários, tanto no home office quanto o trabalho normal dentro do escritório, todos os cenários têm os prós e os contras, né, gente? Em todos. Com certeza. E sim, a questão de você estar próximo, a questão de você estar ali naquele relacionamento tete a tete é diferente do relacionamento home office. Por isso que eu enfatizei tanto a questão de manter os nossos rituais, né? Que vai de encontro muito à cultura da Conta Azul. Lá no começo eu falei um pouquinho sobre isso no começo da nossa live também, que para mim a base de tudo é cultura da empresa, são os valores da empresa, é o propósito da empresa e a crença.
Se não tiver isso, talvez o nosso trabalho home office não tivesse sido um sucesso na hora que a gente tombou, sabe? Porque Com você não certeza. precisa ficar convencendo ninguém, né? O profissional, ele tá ali, ele tá prestando aquele job, tá Já levantando está a bandeira alinhado com da cultura, empresa. com tudo. Exatamente, mas sendo protagonista verdadeiramente, né? Se comportando como dono da conta azul. Então, eu acredito muito que a base de tudo são os valores, é a cultura e é o propósito da empresa, que a gente tem muito forte isso dentro da conta azul, né? Que para mim são um dos fatores que fez a gente ter muito sucesso também com o cenário de home office. Fora todo o planejamento que eu trouxe, que sim, tem que ser algo muito bem planejado para que dê certo, fora todo o cenário de manter esses rituais, tá? Que a gente fazia presencialmente e manter virtualmente também. Com relação à pergunta que você fez ali, né? Da Que se vai Mônica. continuar ou não, eu acredito que é muito cedo para a gente responder isso, mas sem dúvida a gente tem pretensão de voltar a trabalhar normalmente como a gente tinha, mas eu reforço que o nosso cenário nunca mais será como antes. E o que eu quero dizer com isso? Ah, vai ser ruim? Não, a gente aprendeu muito nesse sentido. A gente teve muitos insights com relação ao que melhorar até no nosso trabalho presencial. A gente não, uma certeza eu tenho, a gente nunca mais será como era antes da pandemia. Muitos aprendizados foram coletados, muitas boas práticas de trabalhar de maneira home office, mas sinceramente acredito que é muito cedo para a gente responder tudo isso ainda, né? A gente está passando ainda o meio da turbulência da pandemia, né? Ninguém ainda tem ao certo quando isso tudo vai finalizar ou não, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem alguns indícios, né? Mas é muito cedo para responder mesmo, tá, Cris? Por mais que a gente esteja pensando em planos para o futuro, a gente ainda não tem como fazer essa ponte, né? E aí a gente realmente tem que esperar um pouquinho. Uma coisa que você falou sobre planejamento, eu concordo super. A gente está num momento que a gente tem que fazer decisões rápidas, mas não necessariamente impulsivas. Não necessariamente não impulsivas. Então, assim, as decisões têm que ser rápidas, mas elas têm que ser estratégicas, né? Então, E minimamente planejadas, né? Exato. Então, o fato de você ter falado, né, de ter tido esse planejamento já com... foi um planejamento rápido, muito rápido, mas teve esse planejamento para colocar em ação o mais rápido que vocês conseguiram. Então, isso é bem interessante. Tem uma perguntinha ali antes de tu fazer a próxima. Essa eu quero responder, a Mônica de novo. O NPS mudou com o home office? E aí? A gente... Quero saber também. A gente... Esse é um ponto que é bem interessante ser comentado aqui. Bom, para quem não sabe, NPS é o Net Promoter Score, que é feito de maneira padrão, uma pergunta única para o seu cliente, né? Se você recomendaria a sua empresa, no caso aqui a Conta Azul, para outro amigo ou colega. E isso dá um termômetro de como de como você está entregando a experiência ao seu cliente, né? O relacionamento, a todas as suas entregas que tangem a sua empresa. E para quem não conhece as métricas, as respostas são ou você é um detrator, que você destrói a imagem da empresa, ou você é um neutro, né? Que ele não fede nem cheira, ou você é um promotor, você promove a imagem da empresa. E a gente tem só um NDA da Conta Azul que a gente não abre o número aqui, tá? Eu não vou abrir o número, e nem aqui, nem em outros eventos, em outras palestras, não só eu, mas a empresa como um todo. Mas eu posso dar uma palhinha aqui, tá, Cris? Que o nosso NPS aumentou no trabalho home office. Ah, legal, muito bom. Nosso NPS aumentou. E eu não vejo só que o fator foi devido ao home office, tá? Que fique claro. Eu acredito que o home office fez com que não piorasse a experiência com o nosso cliente, diante de tudo que eu trouxe aqui para vocês. Todo o plano que a gente criou, todo o tombamento da operação. Porém, o nosso NPS não piorou, mas não foi só por causa do planejamento com relação ao home office. Foi por causa de todas as frentes que a empresa vem fazendo que vem desenhando, né, estrategicamente o plano de contorno, o plano de ação em cima desse cenário atípico de pandemia que a gente vem vivenciando no Brasil e no mundo.
Então, não foi só por causa do home office. Eu acredito que o home office contribuiu, porque tudo fluiu muito bem. Porém, o plano é como um todo da empresa, né? Não somente o cenário de home office. Então, aumentou. Eu também vou dar uma palhinha sobre isso e sobre né, o NPS da Conta Azul. Como eu disse lá no começo, vocês são clientes que a gente tem muito contato, então a gente sabe o quanto vocês tratam o NPS com seriedade. Então eu acredito que não só esse planejamento, o que você está falando tudo agora, é um planejamento que já vem de tempo, estratégia de tempo, e toda a atenção da Conta Azul com a experiência do cliente como um todo. Então, assim, vocês estão com a gente, né? Vocês fazem esse NPS aí pela Trek e a gente sabe a seriedade que vocês têm, o engajamento de vocês com isso, assim. Então é bem interessante. Eu vou voltar uma pergunta lá de trás antes da gente, porque a gente já está quase chegando no final. Inclusive, voltando um pouquinho até no assunto que a gente foi falando outras coisas e foi passando. Mas a Rô_Moreira perguntou o seguinte: sabemos da importância dos indicadores das metas, mas como mudar o mindset dos líderes que prestam pelo TMA, tempo médio de atendimento, né? Mas esquecem de entregar uma experiência positiva ao cliente. Isso daí é bem interessante, né? A gente entende que são vários cenários que a gente presencia aí hoje em dia. Você tem alguma dica para isso, Sandrina? Bom, se eu entendi a pergunta, Cris, eu não tenho mais ela na tela aqui, mas é como mudar o mindset desses atendentes que só se preocupam com o TMA e não com a experiência, é isso? Isso, eu acho que, na verdade, ela quer saber sobre líderes, né? Quando o líder se preocupa mais com o tempo de atendimento do que com a experiência. Na verdade, é um conjunto, né? São algumas variáveis que conotam, não que a gente não olhe para TMA, que é o tempo médio de atendimento, falando de Customer Service, né? Que é diferente de uma estratégia de Customer Success, que é diferente de uma estratégia de vendas. Porém, não me adianta nada eu bater, por exemplo, indo direto ao ponto, assim, não adianta nada eu bater uma meta de TMA, tempo médio de atendimento, e não bater a meta principal, que é a experiência que a gente quer entregar para o nosso cliente. No caso aqui, a gente acabou de falar de NPS, que é uma metrificação da empresa como um todo, né? E não somente de um cenário de atendimento, que é o NPS transacional, que a gente fala, relacional, e a gente tem o NPS transacional, que daí é em cima de cada interação que a gente tem com o nosso cliente, que no caso aqui do atendimento, né? Que alguns chamam até de C7, né? Customer Satisfaction, que é a satisfação que a gente teve naquele atendimento prestado para o nosso cliente, que a gente mede também em vários pontos de relacionamento que a gente tem em todo o ciclo de vida com o nosso cliente, desde uma experiência de vendas, desde uma experiência de onboarding, uma experiência que a gente teve num pós-atendimento, né? Tudo isso para quê? Para mitigar se a gente está conseguindo chegar nesse objetivo que a gente tem de entregar uma experiência para o nosso cliente. Então, indo de encontro à pergunta, eu não vou falar assim que não olhamos para TMA, sim, acompanhamos, mas uma métrica, é um lead indicator para o lag indicator, que é a satisfação do nosso cliente. Então, a prioridade é a satisfação. E não que não tenhamos que acompanhar. Ela também é importante. Por quê? Porque você consegue ter também até uma visão macro do seu time. O líder consegue ter uma visão, né? Onde é que está o equilíbrio de tudo isso? Onde é que é o ponto crucial para ser trabalhado com determinadas auditorias de atendimento, no caso aqui? Porque muitas vezes o que acontece, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, você pode estar prestando um atendimento moroso, que também até a experiência do cliente não está sendo positiva, você até responde, mas você não responde de maneira prática. Você não consegue também subsidiá-lo conforme a necessidade do time que ele precisa. Isso depende de cada perfil de cliente. Então, assim, a prioridade para o líder avaliar e a prioridade para a equipe, até para as pessoas que prestam atendimento, é a experiência. E não que a gente não acompanhe o TMA, como outras métricas que a gente acompanha, mas são métricas subsidiárias à métrica principal de experiência que a gente entrega para o nosso cliente. Complementando também, vou dar um pouquinho aqui da minha visão.
Uma coisa importante a gente viu e a gente trouxe em outras lives também, é que a gente entende que a gente sabe, todo mundo que está nesse mundo de experiência do cliente aí, né? A gente sabe que fidelizar um cliente é muito mais barato do que conseguir um cliente novo. Né? Então, se você precisa de uma dica para abordar o seu líder e mostrar essa importância da experiência do cliente versus o tempo de atendimento, como a Sandrina disse, não que o tempo de atendimento não seja importante, mas você pode mostrar números sobre o quanto seria interessante fidelizar aquele cliente com um atendimento resolutivo, prático, e não só o tempo de atendimento. Né? Então, talvez possa ser usado números também aí para mostrar para o líder, caso ele esteja resistente a isso, né? Eu vou fazer uma pergunta do Ângelo, que eu sei que ele adora vocês, que é da nossa equipe também lá da Trek. Ele mandou, eu estava indo para a última pergunta, mas tem que fazer, não vai ter como. Eu sei que ele é muito fã de vocês aí da Conta Azul, ele tem muito contato. Ele perguntou se você acredita que tem uma métrica mais importante que o NPS hoje. Bem capciosa essa pergunta, né? Eu não vejo que exista uma única métrica importante. E eu não vejo que o NPS é a métrica mais importante. Para mim, existem métricas complementares. E eu vou dar um exemplo para isso, tá? Não adianta, por exemplo, a empresa somente olhar NPS e não olhar, por exemplo, Life Cycle, LTV do cliente, não olhar CAC do cliente, né? Métricas macro também. Porque daí a empresa também não se sustenta, não para em pé. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o NPS é muito uma métrica de subsídios, indícios, para a gente ter um termômetro de como estamos entregando a estratégia que a gente traçou para a empresa, o plano que a gente traçou para a empresa, se está atendendo às necessidades do nosso cliente. Então, por exemplo, assim, a gente avaliar uma resposta de um detrator, uma resposta de um neutro, né? Que o detrator avaliou de 0 a 6, do neutro 7 e 8, é fundamental. Porque são indícios, são insumos que a gente tem para melhorar a nossa estratégia, para deixar melhor a entrega do que a gente faz para o nosso cliente. Então, eu não digo que ela é a principal. Ela é uma das que compõe uma das métricas principais da empresa. Mas se a gente não acompanhar uma métrica de lifetime do cliente ou de CAC do cliente, que é a sustentabilidade que a gente tem grande das empresas hoje em dia, principalmente empresas SaaS, né? Que é o LTV/CAC, que é a permanência dessas empresas no mercado, e só olhar para o NPS também não funciona. Então, eu vejo como o NPS uma métrica fundamental de ser acompanhada, mas ela é um leme para que a gente possa acompanhar e melhorar a própria estratégia que a gente vem desenhando, né? O próprio plano que a gente desenha para a empresa. Outras métricas fundamentais, macro para mim, tá? Tem N métricas, se a gente for discutir aqui, mas o LTV/CAC é outra métrica super importante de sustentabilidade de uma empresa SaaS. Com certeza, concordo muito com o que você falou. Acho que o NPS é uma métrica muito importante. E acho que juntando ela com outras métricas, você tem muito mais insumo, muito mais material para poder fazer a empresa se desenvolver, a experiência do seu cliente desenvolver. Você compara ali o NPS com o LTV mesmo, você entende como que está essa experiência do cliente. Ele está ficando mais tempo? Ele está ficando menos? O que pode estar acontecendo, né? Exatamente. Mas, bom, vou trazer aqui a última pergunta. A gente falou muito aí sobre as coisas não serem mais a mesma coisa daqui para frente. A gente sabe muito bem disso. A gente já está num momento que é totalmente diferente do que a gente já viveu. E aí eu queria saber, para o futuro, falei lá no meio da live que eu ia perguntar sobre isso, deixei para o final. Como que você vê essa relação tecnologia versus humano? Eu vi que a gente falou muitas vezes durante isso, intrinsecamente ainda na nossa conversa, você falou que a tecnologia pode ajudar, por exemplo, com as automações ali no atendimento e outras coisas, né? A gente conversou sobre isso ali com os canais omnichannel, muitas coisas podem ser ajudadas pela tecnologia. E aí, queria saber, como que você vê isso daqui para frente? Entre tecnologia e humano?
Assim, dentro do âmbito do atendimento, né? Tecnologia versus humana aí. O que eu vejo, assim, né, com esse grande aprendizado que todos nós estamos tendo, e quando eu falo assim, não é conta azul, tá todo mundo passando pela mesma experiência, né, Cris? Uhum. E muitas vezes todo mundo descobrindo junto como trabalhar, ou como se desenvolver, ou como superar desafios antes nunca superados, antes nunca vivenciados, na verdade, né? Uhum. Eu acredito muito na questão desse ponto que você trouxe, de a gente analisar o comportamento do público, no caso, o comportamento aqui do nosso cliente. E aqui para cada empresa são clientes e segmentos diferentes, né? Então, para mim, está muito vinculado a campos que tratam psicologia, perfis de clientes, a própria economia, a própria neurociência e também a tecnologia. E o compilado disso tudo é entender o comportamento dos nossos clientes, é entender o comportamento das pessoas. Então, não existe uma receitinha de bolo. Não tem. É continuar avaliando, é continuar acompanhando, é continuar entendendo e tendo essas percepções e insumos para que a gente possa moldar da melhor maneira possível o como vai ser daqui em diante. O que eu tenho que me adaptar daqui em diante? O que eu tenho que ajustar no meu plano para atingir o sucesso daqui em diante? Então, assim, no meu humilde ponto de vista aqui, eu acho que essa pergunta não tem certo ou errado, né? Não tem uma receitinha de bolo, né, Cris? Mas Nunca tem. a minha visão sandrina, eu acredito que é fundamental entender o comportamento do seu cliente nesse momento que ele está passando. Diante de todas essas variáveis que eu falei, econômicas, psicológicas, tecnológicas, por segmento, você tem que entender esse comportamento do seu cliente para, diante disso, entender as necessidades do cliente, entender os desejos dele, para que a gente consiga junto, lembra que a gente comentou na via de mão dupla, superar esses cenários adversos que estamos vivendo e poder entregar essa boa experiência, essa experiência uau que a gente deseja para o nosso cliente. Não adianta só olhar o seu lado como empresa. Você não vai conseguir ter sucesso, não adianta. Se você não tiver todas essas variáveis encapsuladas e entender de fato o desejo, a necessidade, o comportamento do seu cliente, você não consegue atingir o sucesso necessário que você precisa. E lembrando, o sucesso do seu cliente é o sucesso da sua empresa. Perfeito. E eu vejo que é com isso que vai ter o ganha-ganha, empresa e cliente. É nesse sentido. Legal. Bom, eu estou vendo um countdown aqui do Instagram querendo dar um tchau para a gente. Eu vou agradecer muito a sua participação, Sandrina. Acho que foi muito enriquecedor. Quero te agradecer de verdade pelo seu tempo, pelas suas palavras e pela sua parceria também aí com a Trek. Espero que a gente faça outras lives e webinars no futuro. E aí, se você quiser divulgar aí também o @contaazul, fica à vontade para dar seu recado. Legal, legal. Obrigada, Cris, mais uma vez pelo convite. TrackSale, eu agradeço. Bom, como a gente falou lá no começo, né? Não tem certo e errado, a gente quis trazer um pouquinho aqui da experiência que a gente vivenciou, algumas percepções que podem ajudar vocês aí no dia a dia. Estamos aprendendo diariamente com tudo isso que vem acontecendo, né? E isso é que importa, a gente aprender e ver o suprassumo de tudo e o que a gente pode continuar implementando de agora em diante, nesse momento que ainda estamos no meio da crise. Passar aqui, a gente trouxe um pouquinho aí das percepções vivenciadas nas últimas semanas, aí basicamente 1 mês e meio, diante desse cenário atípico da pandemia. E falar que a gente está aí tentando dar o melhor para o nosso cliente, tentando fazer o melhor diante de todas as adversidades que vem acontecendo nos últimos capítulos aí de vida, tanto cenário profissional quanto pessoal, e entender que a gente vai superar tudo isso, é o que eu acredito, tem um começo, meio e fim, nada é para sempre, né, Cris? Verdade. E diante desse turbilhão, desse meio que a gente está passando, entender que a gente tem muito a aprender diante de tudo isso, né? E colocar como boas práticas para depois. Porque a única certeza que a gente tem é que existe um início e existe um fim para isso tudo que a gente está passando. E que a gente faça o melhor diante desse começo, meio e fim dessa pandemia, né? Agradeço mais uma vez o convite da TrackSale.
Muito obrigada, Sandrina. E, pessoal, a gente tem aí a Universidade da Trek, que está com cursos especializados dentro dessa área de experiência do cliente. Quem quiser verificar lá, vocês podem ver no nosso Insta. De novo, muito obrigada, Sandrina. Obrigado a todo mundo que esteve com a live, mesmo a gente tendo esse tombo aí no final. E a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.